A manchete é: Supremo Tribunal Federal condena o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Isso por ataques a membros da Suprema Corte, à Suprema Corte e à democracia. O caso do deputado Daniel Silveira você certamente conhece, então talvez o melhor que a gente possa fazer aqui seja dar uma rápida pincelada na história, que é para reavivar a memória e, se for o caso, né? Olha, num dos momentos de maior exposição, esse deputado, que era um policial militar lá indisciplinado, muitas vezes punido pela truculência, num dos seus momentos de maior evidência, ele apareceu lá quebrando a placa com o nome da Marielle Franco. Aquilo ali deixou uma parte do Brasil assim chocada, estarrecida, mas deixou uma outra parte do país encantada com esse sujeito chamado Daniel Silveira. Dali ele tirou o incentivo que ele precisava para continuar radicalizando cada vez mais. Falou que ia meter bala em militante de esquerda e lá pelas tantas começou a direcionar essa raiva, essa violência para a Suprema Corte, junto com tantos outros bolsonaristas, né? Aí já viu, nunca dá nada. Até que dê, porque o Daniel Silveira, ele se transformou num problema para a ordem institucional brasileira. Pô, para pensar, você tem um deputado ameaçando um ministro da Suprema Corte. Ou, em termos mais institucionais, você tem o legislativo, bombadão, dizendo que vai meter porrada no judiciário. Qual é a saída para um negócio desses? Talvez a Câmara dos Deputados caçar o mandato do cara por quebra de decoro? Pois é. Mas não aconteceu. E em não acontecendo, aí o STF tem que fazer alguma coisa? Tem que tomar a dianteira? Ou será que não tem? Putz, é uma discussão que não é fácil, nem na esquerda mesmo há consenso. Qual que é a opinião do senhor? Olha, a minha opinião, eu não sou advogado, a minha opinião pessoal é o seguinte: eu acho que não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas. Sabe, sobretudo o deputado, porque tem fórum especializado. Ou seja, o importante é que o presidente da Câmara, sabe, reúna a Câmara e decida o que fazer com esse cara, afasta esse cara e esse cara vai ser processado normalmente. Mas também daria para argumentar que são circunstâncias atípicas que exigem medidas idem. E é isso que o final dessa história sugere. Não é na verdade não é o final. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Por 10 votos a 1, os ministros responsabilizaram Silveira por atos antidemocráticos e ataques às instituições de Estado, entre elas a mais alta corte, cujos membros foram alvos de insultos e ameaças. É isso aí, o julgamento rolou na quarta-feira, 20 de abril, e você ouviu aí ameaças. Estamos falando de ameaças aqui já faz um tempo, né? Que ameaças são essas? Bora pro julgamento. É inconcebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu diga: o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros, que piche residência de membros do STF, que abordem membros do Ministério Público nas ruas, ou ministros em aviões, ou parlamentares em restaurantes, a fim de intimidá-los no exercício de suas funções constitucionais. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político, que contava à época dos fatos com mais de 100 mil seguidores, dado extraído do interrogatório do acusado. Essa aí que você ouviu foi a Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República. Estava ali substituindo quem? O Augusto Aras. Por quê? Porque o Augusto Aras está de férias, em Paris. Procurador, vamos investigar o bolsolão do MEC aí, procurador? Tá rolezinho em Paris é legal, e abrir processo, procurador. Ei, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? Ei, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Funcionário. E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, bolsolão do MEC, vamos investigar pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada para encontrar não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador.
Volta para o Brasil, porque não basta só saber que o Daniel Silveira foi condenado, também é preciso saber direitinho o que rolou nesse julgamento. Porque algumas coisas ali são muito importantes e vão ter consequências para o futuro do Brasil. Outras são só engraçadas, mas mesmo assim são dignas de nota, porque qualquer graça é útil no meio dessa desgraça toda, pelo menos para melhorar um pouquinho o ânimo da gente, né? Vamos lá, o que foi engraçado? Talvez o advogado que atrasou o julgamento em horas e horas e horas. Sabe por quê? Porque estava com medo de fazer o PCR, de enfiar o cotonetão no nariz. Então é só para poder deixar claro a Vossas Excelências que não houve nenhuma recalcitrância quanto à recusa inicial de submeter ao RT-PCR, até porque eu fiz em janeiro e feriu a narina, por isso que eu tive uma resistência, mas depois que afirmaram que a equipe médica do Supremo é excelente, e realmente e fui até, fiz o exame e deu negativo. Ok, mas para não ficar só no anedótico, o principal argumento do cara, aí, do advogado, é que o Daniel Silveira estava só brincando. Essa coisa de meter porrada, de jogar na lixeira, de quebrar a cara, brincadeirinha. Foi entendimento dessa corte, quando recebeu a denúncia, que o parlamentar cometeu crimes. Crimes de quê? De crítica, de ironia. Tanto é verdade que quando a nobre procuradora, vice-procuradora, estava mencionando, ela sorriu. Por que ela sorriu? O relator também. Porque se tratavam de críticas. Ninguém pode ser punido, criminalizado, condenado por ter emitido uma crítica ásperas. Sim, mas que se busque aqueles que se sentem ofendidos os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que é a calúnia, difamação e injúria. E agora o que importa, todo mundo sabia como se posicionariam os ministros do STF. Todo mundo sabia que o Daniel Silveira tinha quase todos contra eles, e não era à toa, né? Restava, no entanto, aí uma esperança pro cara. Não, duas esperanças. Estou falando dos dois ministros que o Bolsonaro indicou para a Suprema Corte. O Nunes Marques e também o André Mendonça. Esses aí poderiam fazer alguma coisa para ajudar o Daniel Silveira. Que coisa, que tal um pedido de vistas? Isso seria muito legal para o Daniel Silveira. Sabe o que é um pedido de vistas dentro aí dessas circunstâncias? Um ministro lá diz, para tudo aí, vamos suspender esse julgamento, eu preciso ler a papelada. Aí alguém pergunta assim, não, peraí, ler a papelada até quanto? Quanto tempo você vai levar? Ao que o ministro diria, o tempo que eu quiser. E aí o Daniel Silveira ficaria livre, leve e solto, talvez até para concorrer à eleição aí em 2022. Pois bem, como votam os ministros bolsonaristas? Cadê o Nunes Marques? Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa cláusula constitucional se destina a proteger, na verdade, não só a função parlamentar, senão também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado democrático de direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. Nunes Marques votou pela absolvição do cara. Não é ruim pro Silveira, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido aquele pedido de vistas lá que eu mencionei. Mas aí ainda restava a segunda esperança. André Mendonça, o terrivelmente evangélico, super fiel ao bolsonarismo, a grande virada conservadora da Suprema Corte. Eu julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para, nos termos do artigo 344, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, condenar o réu Daniel Lúcio da Silveira a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto e, considerando as agravantes, 130 dias multa no valor unitário de R$ 700, o que totalizam R$ 91 mil. Isso aí pegou o bolsonarismo de surpresa e gerou uma revolta brutal contra o ministro. Eu poderia fazer uma lista dos bolsonaristas que se manifestaram, que se disseram aí traídos ou decepcionados pelo ministro terrivelmente evangélico. Ministro no qual eles botavam tanta fé, né? Só que assim, seria demais essa lista aí. Vamos ficar com o Malafaia, porque ele meio que resume aí o sentimento da galera. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende
ao ditador da toga e envergonhe o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes. Terrivelmente você me representa. Aí, nesse ponto, a história tá esgotada. Chega, acabou. Que nada. Lira vai ao STF para que Congresso e não Tribunal dê palavra final sobre cassações. Estamos falando do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. É o cara que está sentado em cima de duas deliberações do Conselho de Ética que recomendam suspender o mandato aí do bolsonarista, do Daniel Silveira. E aqui a gente começa a entrar assim nos detalhes jurídicos. Detalhes, mais ou menos, porque podem fazer toda a diferença. Olha lá, ó. Parte dos integrantes da corte entende que a perda do mandato é automática, cabendo à Câmara apenas cumpri-la. Uma vertente, no entanto, avalia que compete ao Legislativo autorizá-la. Acho que deve ter dado para entender. O Supremo Tribunal Federal decidiu. Ok, mas aí fica em aberto. Será que a Câmara tem que referendar uma decisão dessas ou só tem que cumprir? A reportagem tem uma fala ali do ministro Barroso, que vai um pouquinho além. Olha lá, ó. Segundo Barroso, a Constituição prevê, como regra geral, que compete ao Legislativo a decisão sobre a perda do mandato de parlamentares que sofrerem condenação criminal transitada em julgado. É exigida a maioria absoluta na votação. Porém, destacou o magistrado, essa regra em geral não se aplica em caso de condenação em regime inicial fechado, que é o caso do Daniel Silveira, né? Por tempo superior ao prazo remanescente do mandato. De novo, o caso do Daniel Silveira. Em tal situação, a perda do mandato se dá automaticamente por força da impossibilidade jurídica e física de seu exercício, afirmou o ministro. Ou seja, você vai continuar ouvindo falar desse nome aí, Daniel Silveira. A história ainda não chegou ao fim e mesmo assim já dá para ter uma sinopse, já dá para ter o resumo. Trata-se da história do cara que procurou os limites da democracia. E o problema de procurar os limites é encontrá-los. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.